Bem-vindo ao Spencast. Você está no Endodrops. Um caso, um tema, uma resposta. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O nosso tema de hoje é diabetes mellitus monogênico do tipo MOD. Bom, temos basicamente 3 objetivos com a nossa discussão de hoje. Quando suspeitar de diabetes do tipo MOD, qual é a abordagem diagnóstica? Qual que é o passo a passo para eu confirmar esse diagnóstico e a importância disso no tratamento e no prognóstico desses pacientes? A classificação do diabetes, desde 97, ela é etiopatogênica. Então, a gente tem os tipos mais comuns, poligênico, tipo 1, tipo 2, o gestacional, né? A grande maioria dos pacientes estão aqui nessas categorias. E aí, a gente tem os outros tipos. E dentro dos outros tipos, entre as secundárias a medicações, a endocrinopatias, a pancreatopatia, a gente tem as formas monogênicas. Bom, o diabetes monogênico, ele é definido como resultante de um ou mais defeitos em um único gene ou locus do cromossomo e ele representa de 1 a 2% apenas de todos os casos de diabetes. Ele pode ter vários padrões de herança mendeliana, autossômica dominante, recessiva, materno de novo, e a gente sabe que existem mais de 40 subtipos se a gente considerar todos os tipos de diabetes monogênico. Porém, quando eu considero apenas pessoas jovens, abaixo de 18 anos, esse tipo de diabetes pode chegar a 6%. Então, ele não é irrelevante quando a gente fala de pessoas jovens. Existem estudos que mostram, inclusive, que em pacientes menores de 15 anos, que têm anticorpos negativos, anticorpos anticélula beta negativos, essa prevalência pode chegar a 12%. Dentro do monogênico existem subtipos, então a gente didaticamente separa o diabetes monogênico relacionados a genes que comprometem a secreção de insulina e genes que comprometem a ação da insulina. Dentre os que estão relacionados com deficiência de insulina, a gente tem o diabetes do tipo MOD, que a gente vai falar um pouco mais hoje, mas também tem o neonatal, que é aquela hiperglicemia persistente que aparece antes dos 6 meses de vida, e ainda algumas síndromes como Wolfram e também o diabetes mitocondrial. Já relacionado à resistência à insulina, a gente tem as lipodistrofias, as alterações do próprio receptor de insulina e ainda diabetes sindrômico. Falando então do diabetes do tipo MOD, que é o diabetes monogênico mais frequente. Então, esse nome ele vem do Maturity Onset Diabetes of the Young, para quando vocês lembram aí que a gente chamava diabetes tipo 2 do diabetes da maturidade. Então, se achava que era um diabetes da maturidade, que no caso é tipo 2, que aparecia no jovem. Esse nome ficou, né, apesar de não ser o mais ideal, que a gente sabe que não é DM2, é um diabetes monogênico. Então, qual é a característica que vai fazer você pensar em pessoas que possam ter, então, diabetes do tipo MOD? São pessoas jovens, em geral, com menos de 25 anos, grande parte delas não tem obesidade, porém isso não exclui, anticorpos anticélula beta negativos, peptídeo C detectável fora da lua de mel. No mínimo 3 anos, idealmente 5 anos, esse peptídeo C vai estar acima de 0,6 mg/ml. Então, pausa aqui. Importante é essa mensagem. Paciente jovem que não é obeso, que vem com diabetes, a nossa primeira hipótese é diabetes tipo 1. Mas quando você faz a investigação etiológica, que faz anticorpo, nenhum positivo, e você dosa o peptídeo C, vai seguindo esse paciente ao longo dos anos, esse peptídeo C persiste positivo, este paciente precisa chamar sua atenção que ele não é diabetes do tipo 1. Bom, além disso, ele também não tem sinais que lembram diabetes tipo 2, como resistência insulínica, e chama a atenção também, diferente do indivíduo com tipo 1, que ele tem história familiar de pessoas com diabetes, porém pessoas que começam também diabetes mellitus muito jovem. Bom, quais são os genes? Existem muitos genes envolvidos hoje, a gente até evita falar em MOD 1, MOD 2, MOD 3, porque existem genes que nem são mais considerados genes de MOD, então a gente fala MOD GCK da glucokinase, MOD HNF1-alfa, HNF4-alfa, esses são os mais frequentes. Se a gente for olhar os genes que existem, já existem mais de 10, e os genes que eram considerados MOD, que não são mais, são o PAX4,
o BLK e o KLF11. Estudos mais recentes de 2018 para cá, com a publicação de 2022, mostraram que as variantes que eram descritas nesses genes, hoje, em banco de controles normais, esses bancos mostraram uma prevalência muito maior do que para você realmente causar morte. Juntando então o GCK, o HNF1-alfa, o HNF4-alfa e 1-beta, você tem aí mais ou menos 90% dos casos de MOD, cada um com as suas características específicas que a gente vai comentar a seguir. Então, como é que eu gosto de dividir didaticamente a apresentação clínica de MOD, porque fica mais fácil da gente lembrar de reconhecer. Existe o MOD GCK, que caracteristicamente vem com uma hiperglicemia leve desde o nascimento. Isso é importante, gente. Ele tem 3 dígitos de glicemia desde o nascimento, então a hiperglicemia congênita detectada ao acaso, versus o MOD não GCK, que aí sim você tem vários outros genes envolvidos, fatores de transcrição, seja ele um alfa, 4-alfa, um beta, genes que codificam transportadores, canais transportadores de potássio, ABCC8, KCN, genes mais raros. Esses pacientes, eles já apresentam uma hiperglicemia variável e progressiva muito semelhante do paciente que tem diabetes tipo 1 e ela realmente aparece na mesma faixa etária, indivíduos na adolescência ou adulto jovem. Então, é uma grande diferença na apresentação clínica. O MOD GCK, ele é muito, muito típico. Em inglês, as pessoas gostam de escrever com um fenótipo boring, né? Que é aquele que é bem entediante, ele não muda muito. Em relação aos pacientes que têm MOD não GCK, a gente sabe que existe uma resposta, uma sensibilidade à sulfonilureia nos MODs HNF1-alfa, 4-alfa e também nos ABCC8 e KCNJ11. Bom, falando um pouquinho do MOD GCK. Então, como eu falei, é um paciente que tem uma hiperglicemia leve mantida. E ela é causada por mutações nesse gene GCK, que codifica, então, uma enzima que fosforila a glicose logo que ela entra na célula beta. Logo, quando ela funciona menos, você vai precisar de uma glicose de jejum um pouco mais alta. Então, você tem um aumento do set point para você ter secreção de insulina. Qual que é a cara do paciente com MOD GCK? Aquela criança que vem para você, que descobriu hiperglicemia com 4, 5 anos, chega para você com 12, 13 anos de idade, a glicose sempre oscilando entre 100 e 145, assintomática, nunca teve nenhum tipo de problema, nada de cetoacidose, fez um GTT, saiu do 0 ao 120, não subiu nem 60 mg por decilitro, a glicada nunca passou de 7,5. Anticorpos todos negativos, peptídeo C acima de 0,6. Este paciente é a cara do MOD GCK. E aí, o que é importante a gente saber? Esse paciente praticamente não tem complicação micro-macro, ele igual à população normal, e ele não precisa de nenhum tipo de intervenção terapêutica. Então, é importantíssimo fazer esse diagnóstico e você para qualquer tipo de medicação que ele puder estar usando. Os fatores de transcrição mais frequentes são o MOD HNF1-alfa, que é o segundo MOD mais frequente aqui no Brasil e em outros países também, já apresenta uma hiperglicemia que aparece na adolescência, no adulto jovem, e ele tem uma autopenetrância, porém nem todo mundo aparece com diabetes na mesma idade. Então a gente sabe que até os 55 anos, 96% das pessoas terão diabetes quando elas têm essa mutação. Ele incrementa bem no GTT, tem uma glicosúria com glicose a partir de 120, então ele tem um limiar baixo para a glicosúria, tem uma proteína C reativa baixa, não por falta de inflamação, mas porque o fator HNF, ele diretamente no gene da PCR, ele faz uma regulação e na hora que ele está mutado, ela fica baixa. E ainda você tem as mesmas complicações crônicas, micro e macrovasculares do que o tipo 1 e o tipo 2. Bom, o que é mais importante no HNF1-alfa, isso vale para o 4-alfa também, tá? A sensibilidade às sulfonilureias. Eu tenho pacientes no nosso ambulatório, que a gente tem aí desde 2011 no HCFM-USP, que eles têm mais de 15, 20 anos ainda respondendo a meio comprimido de sulfonilureia. Então, eles são extremamente sensíveis, isso é um grande impacto aí na abordagem terapêutica desses pacientes. E o terceiro tipo mais comum, o HNF1-beta, já muda um pouquinho, porque esse fator de transcrição hepatocítica nuclear, né, 1B, ele é expresso em vários tecidos além do pâncreas, como rins e sistema urinário. Então, esse paciente ele aparece com atrofia pancreática, cistos renais, hipoplasia, pode ter cistos também em epidídimo, aumento de transaminase, hiperuricemia e ele tem disfunção renal progressiva mesmo antes de ter diabetes mellitus. Então, é um paciente que vem para você jovem, que simplesmente
já têm uma creatinina bem alterada até antes de fazer hiperglicemia. Eles, em geral, não respondem bem à sulfonilureia e entram em insulinoterapia precoce. Então, esses são os tipos mais comuns. Existe uma calculadora que a gente reúne os critérios clínicos e laboratoriais para tentar saber o grau de suspeita desse paciente realmente ter MOD. E essa calculadora é achada no site diabetesgenes.org ou um aplicativo chamado Diabetes Diagnostics, tá? E você coloca idade, sexo, IMC, se usou ou não insulina, quanto que era glicado, se tinha outras alterações e você tem uma probabilidade. Um estudo do nosso grupo, foi publicado em 2022, Santo Mauro e colaboradores, mostrou que para o Brasil, de 40% a 60% de resultado, você pode indicar o teste genético. Bom, então, reconhecendo os tipos mais comuns, MOD GCK e os outros não GCK e as suas características. A gente confirma o diagnóstico desse paciente jovem por meio de teste genético. A pergunta primeira, para quem o teste genético e qual o teste genético a gente vai fazer? Então, o teste genético, a gente tem uma publicação que é o posicionamento oficial da SPD de 2019 e 2020. Procurem abordagem da pessoa jovem com diabetes, gratuitamente na internet. A gente coloca as pessoas abaixo de 30 anos, tá? Se tiver hiperglicemia antes dos 6 meses, você vai pensar em diabetes neonatal, logo você solicita um painel de genes para diabetes neonatal. Se tiver mais de 6 meses, aí você já aumenta a chance de ser outras coisas que não monogênico. Primeira coisa é excluir qualquer causa secundária, seja ela medicação, endocrinopatia, infecção. Excluídas as causas secundárias, você vai solicitar anticorpos anticélula beta, GAD, A2, anti-insulina, antitransportador de zinco. Se você tem um ou mais positivo, você fechou o diagnóstico de diabetes tipo 1A. Se eles forem negativos, aí você vai acompanhar esse peptídeo C. Se esse peptídeo C ficar indetectável ao longo do tempo, você tem diante muito provavelmente um diabetes tipo 1B. Então ele tem insulinopenia, né, só que não tem anticorpos positivos. Bom, e se esse peptídeo C se mantiver positivo, acima de 0,6? Daí, esse paciente pode ter um DM2 ou um diabetes monogênico. Então, se ele tem obesidade central, não tem perda de gordura, tem dislipidemia, hipertensão, sinais de resistência insulínica, você vai provavelmente pensar em diabetes tipo 2. Se ele não tem nada disso, você vai pensar em diabetes monogênico e vai tentar ver se ele tem alguma outra característica sindrômica, como por exemplo, surdez neurosensorial para pensar em mitocondrial. Além da surdez, tem diabetes insípidos e atrofia óptica para pensar em Wolfram. Tem perda de gordura, as doses de insulina estão elevadas, acima de 2 unidades por quilo dia. Se sim, pensar nas lipodistrofias, e aí você solicita teste genético que é direcionado para essas condições, né, da sua suspeita clínica. Bom, e se ele não tem nada de sindrômico, aí você vai ver, bom, o paciente é jovem, menor de 25 anos, IMC que está normal, anticorpos negativos, não tem nada para diabetes tipo 2, peptídeo C positivo mais de 5 anos e hiperglicemia leve, estável, assintomática, delicada, menor que 7,5, a principal hipótese é MOD GCK. Se você tem uma boa sensibilidade à sulfa nesse paciente jovem que teve uma hiperglicemia precoce, pensar nos HNFs, né, um alfa e 4-alfa, e no KCN e no ABCC8, e se ele tiver alguma alteração do tipo cisto renal, malformação urogenital útero bicorno, cistos em epidídimo, hiperuricemia e hipomagnesemia, pensar em HNF1-beta. E neste caso, o painel para pesquisa de diabetes monogênico solicita o painel genético para diabetes do tipo MOD. Eu deixei aqui, para quem estiver vendo o vídeo, um QR Code para esse documento gratuito, mas você acha fácil aí na internet. E o teste que a gente indica, como eu comentei aqui, é o NGS, que é o Next Generation Sequencing, que é o painel, vários genes ao mesmo tempo. Toda doença que tem muitos genes, a gente acaba pedindo um painel. Não faz sentido pedir um gene a gene, por mais que você tenha aí a suspeita, o custo-benefício hoje é de fazer painel genético e o custo reduziu bastante. A gente consegue fazer painéis genéticos aí por um custo bem mais acessível hoje em dia. Cuidado ao receber o resultado deste painel genético. Então é importante a gente lembrar que existem genes que não são mais, nem todo laboratório está atualizado, então é importante você ter isso em mente. Então BLK, KLF11 e PAX4 não são mais genes de MOD. Lembrar que existem condições que são recessivas, como Wolfram, então uma alteração apenas em heterozigose não causa a doença.
E mais, no laudo precisa vir escrito a palavra patogênica ou provavelmente patogênica para você considerar aquilo causador de doença. Pensando que eu estou falando em MOD, que é uma doença autossômica dominante, se for em heterozigose, tá? Com exceção das causas em homozigose, causas recessivas. Então, como mensagens finais, para você não ter mais nenhuma dúvida de quando suspeitar de alguém que pode não ser um tipo 1, pode não ser um tipo 2, diabetes monogênico é uma condição subdiagnosticada. Pensa que se ele for só 1 a 2% de todas as pessoas com diabetes, e a gente tem 20 milhões de pessoas com diabetes no Brasil, né, até 2025, com certeza tem muita gente que a gente não diagnostica. E você vai testar sempre que você estiver diante de um indivíduo com forma atípica de diabetes. Indivíduos, alguns consideram 30 anos, quanto mais jovem, maior a suspeita, 25 anos, com anticorpos negativos, sem sinais de obesidade ou resistência insulínica, um peptídeo C detectável acima de 5 anos depois do diagnóstico de diabetes e um calculator acima de 60. Esse indivíduo pode fazer o teste genético porque ele é altamente suspeito para MOD. A hiperglicemia sustentada muito precocemente antes dos 6 meses, lembrar do diabetes neonatal, apesar de a gente não ter entrado em detalhes, só para lembrar que é uma indicação já de painel genético nessa criança, e os painéis genéticos são os testes mais indicados para diagnóstico de diabetes monogênico, incluindo o MOD. E a gente viu que saber qual tipo é muito importante para direcionar o tratamento. No MOD GCK você tira tudo, tá? No MOD HNF1-alfa e 4-alfa você dá sulfa com boa resposta durante anos e você ainda permite o aconselhamento genético dessa família. Eu deixo vocês com algumas recomendações de papers. Esse da Nature é um consenso da Nature que está aqui no link para quem está ouvindo o podcast. É um consenso internacional de medicina de precisão, tá, em diabetes. O consenso, as diretrizes da SPAD e ainda um artigo também de medicina de precisão imunogênico para minha querida amiga Ranky Murphy, que também foi publicado recentemente, agora em 2023 para 2024. Eu agradeço a atenção de todos, eu estou à disposição no Instagram endócrino.laboratorial ou no Milena G. Teles e ainda também pelo Instagram da SBEM. Agradeço a todos pela atenção e estamos à disposição para discutir sobre diabetes do tipo MOD. Para mais informações, confira na legenda desse episódio. EndoDrops é mais um quadro do SBEMcast.